termo evolução sempre foi bastante usado, já que denota uma lei da própria natureza. Subentende-se um aprimoramento, uma ascendência, uma escada contínua até o topo. Percebemos essa realidade em tudo que nos rodeia, nas plantas, nos animais, na humanidade e no próprio planeta. Como dissemos, é uma lei natural. Baseados nisso, muitas pessoas se acomodam no seu jeito de ser, expandem seus próprios defeitos e encontram na evolução um consolo, já que ela garante uma ascendência permanente até a perfeição. Essa má compreensão faz com que se cometam muitos erros, sendo um deles transformar a evolução em um dogma, um conceito longe da realidade. Se é lei que tudo evolui, então é lei que tudo deve evoluir, pois é uma equação matemática que condiz com a mecânica da própria natureza. Subir e descer, crescer e diminuir, viver e morrer. Essa realidade também está em tudo que nos rodeia, nas plantas, nos animais, na humanidade e no próprio planeta. Grandes civilizações chegaram no seu cume e tiveram que descender. Apogeu e declínio é uma lei natural. Observemos a história da humanidade. Por lógica, teríamos que estar muito melhores, dado que, por exemplo, os gregos com sua filosofia datam de mais de 4.000 anos. Se eles estavam em um nível, era para estarmos em um nível superior de consciência. Nesse ponto, é importante que não confundamos avanços tecnológicos com avanços morais. Moralmente e eticamente não houve avanço. Criar mais leis que regulam uma sociedade não faz com que os indivíduos dessa sociedade sejam conscientemente melhores. Por exemplo, não podemos furtar. Está no Código Penal. Muitos não praticam pelo medo da pena e não por uma questão de consciência. Vemos como muitos blackouts em cidades, as pessoas saqueiam. Pessoas consideradas boas cidadãs. Isso porque, naquele instante, é como se o sistema caísse, e com ele as leis que o regem, ou seja, sem leis, sem ética. Quando não há regras para regular uma pessoa, essa explicita o que estava bem guardado. Muitos soldados, garotos de família sem antecedentes criminais, ao se verem em campo de batalha vivendo sobre um sistema que caiu, percebem que não há punição para nenhum delito que possam cometer. E assim, estupram, torturam, mostram sadismo com os prisioneiros, apesar de serem filhos de uma sociedade civilizada. Se antes, em tempos medievais, por exemplo, se praticavam atrocidades, era porque não tinham leis que puniam. Hoje temos, por isso não fazemos, mas isso não indica uma evolução, são apenas normas diferentes. É importante ressaltar que evolução e involução são leis mecânicas, que se cumprem automaticamente, assim como acontece com a gravidade, a inércia, ação e reação, entre outras. A verdade é que a evolução não nos dá a tão almejada perfeição. A evolução tem um limite e, ao atingir este limite, entra em cena a sua irmã gêmea, a involução, trazendo o decréscimo, a degradação, a degeneração. Para não permitir que a involução nos agarre, é necessário sair da mecânica da natureza e trilhar outro caminho. Não da evolução, nem o da involução, mas sim o da revolução, o da revolução da consciência. Esse é o caminho daqueles que buscam dentro de si mesmo uma força que os liberte do batalhar dos opostos. Luta para eliminar de si os defeitos e se sacrificam pela humanidade. Essa denominada via direta, que rompe com essa mecânica, foi sinalizada pelas culturas de muitas civilizações. É o caminho do Quetzalcoatl, Azteca, do Fuji, chinês, do Krishna, hindu, de Mitra, persa e aqui dizemos
o caminho do Cristo. Há que trabalhar sobre nós mesmos, nos conhecer profundamente e assim sair do círculo da evolução e involução.